Beleza. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Vamos começar aí hoje mais uma palestra da CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, hoje está aqui com a gente o Bruno. Ele é formado em Educação Física, ele é personal também. Ele vai estar dando uma palestra para a gente ali, eu vou fazer essa parceria. Bruno, desde já, muito obrigado por receber esse convite e estar até aqui com a gente. Gente, então prestem bastante atenção, o tema é muito bacana e aproveitem. A palavra é sua. Obrigado. Gente, boa tarde. Ô, Gabriel, se você puder só diminuir um pouquinho as luzes da frente. Só... aqui? Isso. Tá ótimo. Tá dando para ver, gente? Estão me ouvindo bem? Maravilha. Aí tá ótimo. Gente, é um prazer conhecer vocês. Obrigado pela presença de todo mundo. Como o Gabriel me apresentou, eu sou Bruno Pedrosa, sou casado com a Lídia, pai da Tabita. Hoje eu sou formado em Educação Física, né? Trabalho como educador físico, inclusive sou personal da Denise Pardini Marim, né? E estou com ela há 12 anos, cuidando da saúde dela, e passei pelas 2 gravidezes dela, né? Então, tenho cuidado da saúde dela, e ela é um exemplo, assim, de dedicação, de cuidado com o corpo. E é por isso que a gente pensou nessa parceria para trazer essa conscientização para todos vocês também. Tenho formação também em filosofia, em 2017 me formei em filosofia e agora estou finalizando a minha pós-graduação em teologia. Então hoje eu trabalho de forma bivocacional, né? Por isso que o meu lema é saúde integral. Eu trabalho com a saúde do corpo e saúde espiritual também, né? Faço parte de uma igreja, sou pastor de uma igreja junto com outro amigo e estamos aqui também com nossos amigos Felipe e a Lídia, que também são amigos e servem a gente conosco lá na igreja. E eu trabalho com essa conscientização de mostrar que o ser humano é muito mais que só corpo, que só mente, que só espírito. Ele é as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, nós estamos no mês do Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção de suicídio, né? E também na CIPAT, nessa semana de prevenção de acidentes. Então, hoje a gente quer trazer uma conscientização para vocês do cuidado da saúde mental e física, tá bom? Então, nós vamos tratar desses 2 assuntos. E eu gosto de começar essa palestra mostrando a minha família, essa é a Lídia, minha esposa, aqui é a minha filhinha Tabita. E, gente, família é algo muito importante para a gente ter saúde mental, né? É muito importante você ter pessoas com quem você confia, com quem você pode contar os seus sofrimentos, as suas dores, e isso é muito importante. Cuide da sua família para você ter uma saúde mental, tá bom? E eu gosto de começar essa palestra voltando um pouquinho atrás, com algumas perguntas, né? Eu estudei filosofia e a gente descobre que as 3 perguntas principais da filosofia são de origem, de propósito e de destino. Então, as 3 perguntas que o ser humano sempre se fez, sempre olhou para esse cosmos grande que a gente vive e o ser humano se perguntou, de onde nós viemos? Por que nós estamos aqui? Aqui especificamente, olha onde a gente mora. Por que estamos aqui? E o destino, para onde vamos? Essas são as 3 perguntas que motivaram a criação e o surgimento de todas as cosmovisões que existem. Todas as tentativas de responder essas 3 perguntas, surgem as cosmovisões, ou seja, as religiões. E aí, basicamente, existem 2 delas. Ou nós somos órfãos cósmicos, ou existe algo para além de tudo isso. Algo por trás de tudo isso, né? Então, quando a gente pensa nessas 3 perguntas, a gente começa a tentar descobrir do porquê nós existimos. E o que isso tem a ver com saúde mental? Bem, pense comigo, nós somos uma espécie, não somos seres humanos, em meio a bilhões de espécies no planeta Terra. E nós moramos em um planeta em meio a bilhões de planetas, e um muito pequenininho, inclusive. Olha só o tamanho do planeta Terra, perto do Sol, por exemplo. E nós vivemos num planeta que está dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. E existem bilhões de galáxias no universo. Então, o universo que a gente consegue observar hoje através dos nossos telescópios mais robustos, a gente consegue observar 10 bilhões de anos-luz. O que é isso, gente? Para vocês entenderem. Se a gente caminhar a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, se a gente andar 10 bilhões de anos nessa velocidade, a gente chega no final do que a gente só consegue ver hoje. Então esse é o tamanho do nosso universo. E a pergunta que nos resta é, por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nos motiva a acordar às segundas-feiras? Por que trabalhamos com o que trabalhamos? Por que vestimos o que vestimos?
Por que temos os tipos de relacionamento que temos? E isso é muito importante pensarmos, porque nesse livro aqui, a Inteligência Espiritual, esses autores perceberam o seguinte: em 99 fizeram um congresso na Grã-Bretanha para tentar descobrir por que existem doenças crônicas, por que o ser humano adoece. E o que se descobriu nesse congresso foi o seguinte: cientistas, pacientes, políticos e médicos de todas as regiões do mundo tentaram entender isso, e eles entenderam que grande parte do sofrimento humano, e mesmo de estados crônicos, advém do que eles chamam hoje de doenças de sentido. Então isso faz todo o sentido. Quando a gente pensa em saúde mental, é importante a gente pensar naquelas 3 perguntas. Por quê? Porque uma pessoa que não sabe de onde veio, não sabe por que existe e não sabe para onde vai, isso tem gerado no ser humano doenças mentais. Isso tem gerado dificuldades mentais. Então as pessoas têm adoecido por causa dessa falta de sentido. Então isso é muito importante a gente pensar. E esse psicanalista aqui, ele disse o seguinte: segundo a OMS, gente, em 2030, a depressão será a doença mais prevalente no mundo. Será a principal doença. Então nós estamos falando de uma pandemia de doenças mentais. E isso é muito sério. E a gente teve uma pandemia, literalmente, da Covid, e isso aumentou no Brasil em 90% os casos de depressão. Isso é muito sério. Nós aumentamos 90% de depressão e o aumento de remédios foi em torno de 35%. Remédios ansiolíticos. Então nós estamos falando de um país e de um planeta que está adoecendo psicologicamente. Então nós precisamos urgentemente, como seres humanos, primeiro, pensar no porquê existimos. E isso é uma busca para a nossa vida inteira, né? Não é uma resposta fácil de achar. A grande questão é, enquanto a gente busca essas respostas, nós vamos viver. Não é isso? Enquanto a gente busca essas respostas, a gente vive. E a grande questão é, a gente pode viver pouco com má qualidade ou pouco com boa qualidade. O que vocês preferem? Dessas 2 opções só. Com mais... Com boa qualidade, muito bem. Agora, seria melhor ainda viver muito, concordam? E a gente pode viver muito com má qualidade ou viver muito com boa qualidade. E aí a gente tem mais uma nova opção. Muito melhor viver muito e com boa qualidade. Porque viver muito com pouca qualidade não faz muito sentido, né? Então, esse aqui, quem conhece esse homem? Lá na turma do Vilarinho, ninguém conseguiu identificar, hein? Quero ver se alguém lembra desse homem aqui. Você conhece, amigo? Gente, esse homem ele criou um método muito, muito interessante de exercício. Que é feito em algumas camas com molas. Pilates, muito bem. Esse é o Joseph Pilates, nos seus 84 anos de idade. Então, ele é um exemplo de uma pessoa que investiu a sua vida em viver muito e com boa qualidade. E nós vamos ver as consequências, inclusive como o exercício pode favorecer a nossa saúde mental e fazer com que a gente viva muito e com qualidade, tá? É isso que nós vamos entrar agora. Eu quero trazer para vocês 6 razões do porquê a gente deve cuidar do nosso corpo, tá bom? E a primeira delas, primeira razão, nós não sabemos quanto tempo viveremos. A grande questão é, se você não sabe, pode ser que você viva muito. E se você for viver muito, que viva com qualidade. Porque nada pior do que você viver muito tempo com limitações físicas, entrevado numa cama, dependendo de outras pessoas, dando trabalho para outras pessoas, pessoas que você ama, os seus filhos, os seus netos. Então, se você vai viver muito, que seja com qualidade. E nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Então, nós temos que estar preparados para o pouco ou para o muito. E esse aqui é um personagem muito importante na história do Ocidente. Ele se chama Abraão. Ele é o responsável pela criação das 3 principais religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. E quando Deus chama Abraão, ele morava aqui na cidade de Ur dos Caldeus. E Deus chama ele para caminhar até uma cidade prometida, uma terra prometida chamada Canaã. E vocês sabem quanto ele teve que andar, gente? Chutem aí, quantos quilômetros vocês acham que dá de Canaã, de Ur até Canaã? Me ajudem, gente, por favor.
Pode chutar, não tem problema não, não é prova, hein? Gente, ele percorreu 1.850 quilômetros. E aí, recentemente, eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, tentando conscientizar as pessoas de como isso é importante, a gente estar preparado, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. E aí eu simulei como se Abraão fosse sedentário. E aí como se Deus estivesse chamando ele, e ele respondendo para Deus, mas Deus, eu estou com as costas muito doloridas, eu não consigo caminhar tanto tempo, meu joelho está doendo. Então isso é para mostrar às pessoas, conscientizá-las de que se você vai viver muito, você tem que estar preparado para esse muito, para que você viva com qualidade, porque você não sabe se vai ser 5, 10 ou 50 anos que você vai viver. Então cuide do seu corpo para você estar preparado para chegar nos 90 vivendo com plenitude, aproveitando a sua vida, aproveitando os seus filhos, os seus netos, e você vai finalizar a sua vida com plenitude. Isso é muito importante, né? A segunda razão, gente, é para a gente prevenir as doenças hipocinéticas. Hipo significa baixo, cinética significa movimento. Então são as doenças causadas pela falta de movimento. E são elas principais: diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e osteoporose. Essas são as 4 principais doenças hipocinéticas. A grande questão é, existe uma quinta chamada obesidade e sobrepeso. E por que ela é a mais importante? Porque quem está acima do peso, quem é obeso e está com obesidade, ela vai ter propensão a ter essas outras doenças. Por isso, hoje, na área da saúde, nós damos mais atenção à obesidade. Por quê? Porque quem é obeso está mais propenso a ser diabético, está mais propenso a ser hipertenso e ter doenças cardiovasculares. Então, se a gente for focar em uma delas, ataque a obesidade, que você vai eliminar todas as outras por consequência. Então é muito importante a gente ter uma qualidade de vida, não só de exercício, mas de alimentação e de sono, que é o tripé da saúde, né? Muito bem equilibradas. E aqui eu gosto de trazer esse exemplo de 2 corpos, né? Aqui é uma ressonância de 2 corpos. Uma pessoa saudável, com um corpo aproximadamente 55 quilos, e percebam que ela tem gordura, gente. Olha, tá vendo? Essas partes amarelas aqui, ó, são de gordura. Ó. Ela tem alguma gordura no corpo, porém, em uma proporção saudável. Essa outra pessoa, ela tem obesidade, 115 quilos. Percebam a quantidade de gordura, em muitos momentos ultrapassa a quantidade de massa muscular. Percebam como isso sobrecarrega as articulações. Olha, as articulações começam a ser sobrecarregadas. É um corpo que está sendo prejudicado pelo excesso de peso, né? E olha aqui as vísceras cheias de gordura. Isso aqui aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E o que mais me choca nessa imagem é o tamanho do coração. Olha, comparem este coração com este. Este coração aqui, ó, precisa bombear mais sangue para uma área muito maior. Então ele precisa trabalhar muito mais, por isso ele é grande, né, hipertrofiado, e ele está sobrecarregado. É um coração que está pedindo socorro. Então por isso que a pessoa que é sedentária, principalmente se ela está com obesidade ou sobrepeso, ela tem um risco maior de morte súbita, porque se ela fizer algum esforço a mais, o coração dela já está sobrecarregado, ele não aguenta mais essa demanda. Entendem? Então é muito perigoso isso, por isso que a gente vê pessoas que morrem por ataque cardíaco, porque o coração dela não aguenta, né? Então, uma das principais doenças hipocinéticas é a obesidade e o sobrepeso. E a gente combate isso com exercício e alimentação saudável e sono, tá? Porque o sono também desregula toda a nossa questão hormonal, isso prejudica toda a nossa saúde, tá bom, gente? Então é muito importante essa segunda razão. Aqui é um estudo muito importante também sobre a saúde mental, mostrando